A gente começa agora uma jornada muito especial, um curso sobre o modo de pensar dos Emirados Árabes Unidos. Eu amo lugares que quebram as nossas expectativas, que nos surpreendem, e estou muito feliz de trazer esse conteúdo para você. Eu sou a Bel Pesce, sou empreendedora, sou escritora, apaixonada por aprender e apaixonada por compartilhar o que eu aprendo de uma forma que seja útil para as pessoas. Eu me jogo em experiências e projetos ao redor do mundo e através da minha empresa Fase Nova, eu transformo o que eu vivo em conteúdos que despertem mudanças comportamentais. Seja através de cursos online, como esse aqui, através de eventos presenciais, palestras, podcasts, gibis, documentários, jogos de cartas e diversos outros formatos, a gente traz conteúdo que traduz de forma acionável como as pessoas podem transformar suas vidas pessoais e profissionais. Eu sou brasileira, eu já visitei mais de 60 países e ao longo da minha vida, certos lugares do mundo chamaram muito a minha atenção por suas maneiras peculiares de pensar e de viver. E quando isso acontece, eu adoro compartilhar por que esses lugares me tocaram tanto. Quando eu tinha 18 anos, a região que me ensinou demais foi Boston, onde eu estudei Ciências da Computação no MIT, Massachusetts Institute of Technology. Aos 21 eu descobri a região do Vale do Silício, na Califórnia, e lá eu mergulhei no mundo de empreendedorismo. Aos 27 anos eu me encantei com os Emirados Árabes Unidos. Na Fase Nova você pode encontrar muito conteúdo sobre o que essas regiões têm de especial que me despertaram tanto. Por exemplo, a Fase Nova tem um curso gratuito sobre o mindset do Vale do Silício, o modo de pensar do Vale do Silício, e explica por que tantos projetos inovadores floresceram na região. O Vale tem várias histórias sobre empresas que começaram em garagens e, paralelamente, os Emirados Árabes começaram com a visão de 2 homens em uma tenda no deserto. Nesse curso, você vai ver como diversas tribos que viviam em pleno deserto, menos de 50 anos atrás, conseguiram criar uma das sociedades mais prósperas do mundo, com um dos maiores padrões de vida. Para muitos, o que eles se propuseram a alcançar era completamente impossível. Então, como que eles conseguiram realizar o impossível? Nesse curso a gente vai falar sobre multidisciplinaridade, sobre visão, sobre liderança, determinação, fé, serviço, positividade, prosperidade e legado. Tópicos muito relevantes. Eu me apaixonei por esse lugar, não só pela atitude que eles têm perante projetos, mas principalmente pela forma como eles valorizam as pessoas. Eu aprendi muito sobre liderança, sobre visão, sobre realização e também sobre ver a vida através de diversas lentes, através da lente da natureza e metaforicamente também através dos seus antepassados, mas também olhando muito para o futuro. Desde pequena eu tenho uma paixão por diversas coisas que têm um grande peso árabe. Eu amava matemática, eu amava ciências. Então para mim é muito bacana mesmo traduzir um pouco do que eu vi nos Emirados Árabes. E eu trago esse conteúdo da forma que eu gosto de fazer. Da forma mais simples, para que você não só entenda outros olhares do mundo, mas que também rapidamente saque ideias de mudanças comportamentais que você pode fazer na sua vida agora. O que eu vou descrever aqui é a história e realidade dos Emirados Árabes Unidos, mas de uma forma que seja relevante e inspiradora para qualquer pessoa que acredite no impossível. Claro que eu não sou historiadora. O que eu estou compartilhando aqui é pelas lentes do que eu vi e vivi em mais de 10 vezes que eu já estive por lá. São 3 anos fazendo projetos com o país e eu mostro que é uma combinação das minhas experiências pessoais, com história e tradições da região e também cases e curiosidades. Os Emirados Árabes Unidos têm um papel extremamente importante na minha vida. E essa minha história é uma dentre tantas de pessoas do mundo todo que acreditaram naquele país. Para você entender um pouquinho melhor de onde vem o que eu vou compartilhar com você, eu vou fazer um resumo da minha relação com a região. Como que eu, uma brasileira de São Paulo, fui ter uma relação tão forte com um país do outro lado do mundo, os Emirados Árabes Unidos. A primeira vez que eu visitei o país foi em 2014, mas foi uma passagem bem turística. Eu fui convidada para dar uma palestra no Oriente Médio
e aproveitei que estava próxima dos Emirados Árabes Unidos, um país que eu desconhecia, e passei um fim de semana no país. Foi em menos de 48 horas, visitei Dubai e Abu Dhabi e fui como turista. Não imaginava ali que pouco mais de um ano depois eu já estaria completamente encantada com aquela região. A relação mesmo começou numa viagem para a Inglaterra. No começo de 2016, eu fiz parte de um programa que quem criou e quem toca é a Embaixada Britânica. É um programa muito especial para líderes ao redor do mundo. Eles identificam de 10 a 15 pessoas de diversos países que eles convidam. Algumas vezes ao ano fazem esse programa. Eles convidam as pessoas para conhecer iniciativas, projetos, coisas bacanas, diferentes, inovadoras rolando na Inglaterra. E eu fui sem saber exatamente o que ia acontecer naquele programa, só sabendo que eu e mais 10, 15 pessoas ao redor do mundo tinham sido convidados para passar esses 10 dias na Inglaterra. Foi um programa magnífico. E chegando lá, eu na hora percebi que uma das partes mais surpreendentes do programa era também os outros participantes. Eles fizeram uma curadoria muito legal das pessoas que estavam participando daquela semana, então dos outros participantes, além de mim. E assim que começou o programa, no primeiro jantar, eu olhei para uma mulher incrível que estava sentada na minha frente no jantar e eu sabia que tinha algo muito especial sobre ela. Ela era uma líder dos Emirados Árabes Unidos, de uma região chamada Sharjah, que na época eu desconhecia, é um dos 7 Emirados do país. E a vida é muito bonita na forma que ela traz aquilo que a gente mais valoriza. Na minha vida toda, eu sempre busquei os lugares que mais fomentam a educação, que mais fomentam diferentes maneiras de aprender, que valorizam cultura, que valorizam conhecimento. E Sharjah é a capital cultural do Oriente Médio, dos Emirados Árabes. Eu não conhecia esse emirado. E conforme eu fui aprendendo mais sobre a região, não só pelo que essa mulher incrível, que virou uma grande mentora na minha vida, e se chama Mira Bin Karam, infelizmente ela acabou falecendo no mesmo ano que eu a conheci, e para mim, assim, foi um dos maiores baques da minha vida, porque eu aprendi muito com ela num período de tempo muito curto. Mas ela não só falava sobre Sharjah, mas ela, nela, incorporava tudo que ela falava. E foi muito especial passar aqueles 10 dias na Inglaterra, tendo descoberto uma pessoa que me inspirou tanto e que falava sobre diversos projetos desta região que eu nunca tinha visitado, que tinham tudo a ver com os meus sonhos, com o que eu prego, com o que eu vivo, com o que a Fase Nova faz. E eu achei aquilo extremamente impressionante. Alguns meses antes, eles tinham fundado uma associação chamada NAMA, um projeto muito, muito bonito para não só empoderamento feminino, mas para realmente criar circunstâncias para que a mulher evolua na sociedade. E comecei a aprender muito mais sobre realmente os Emirados. Muita gente tem uma visão completamente incorreta da região. Eu também tinha uma visão incorreta. E eu fui me apaixonando. Quando esses 10 dias na Inglaterra terminaram, e eu já me sentia extremamente próxima da região, mesmo sem ter visitado ainda, né? Porque eu tava na Inglaterra conversando o dia todo com a Mia, como eu a chamava. Ela me fez um convite muito especial. Ela falou que gostou muito da forma como eu olho para a vida, da forma como eu aprendi com cada uma das reuniões. E a gente estava junto nesses programas. Nós duas éramos participantes do programa, a gente estava junto nesse programa. E ela falou, olha, eu estou viajando muito, eu quero colocar Sharjah no mapa global
E eu sei que a gente acabou de se conhecer, mas eu queria te chamar para viajar comigo. Eu sei que você tem sua vida, eu sei que você também viaja muito, que você tem muitos trabalhos para fazer, mas eu vou te mandar o meu calendário, sempre alguns meses à frente, e você me diz se você quer fazer parte de qualquer uma das minhas viagens. E nessas viagens você vai conseguir aprender muito do que a gente faz, dos nossos projetos, da forma como a gente evolui os projetos, da nossa execução. E eu fiquei muito honrada com aquilo. Muito, até porque, além de tudo que eu tinha aprendido com a Amira, a presença dela me ensinava sobre a vida, não só sobre negócios. E a chance que eu tive de conhecer a família dela enquanto eu estava na Inglaterra, que eles também estavam por lá, parecia que eu tinha encontrado uma família do outro lado do mundo, que eu não sabia que eu tinha. Foi algo assim muito, muito especial mesmo. Então eu resolvi participar de algumas viagens com ela nesse ano. Então eu fui para Nova York. Nessa viagem em Nova York, eu fiquei muito impressionada com os projetos de Sharjah. Conheci muito mais sobre a região. É muito impressionante. O sheik de Sharjah, que é o Sheik Sultan bin Mohammed Al Qasimi, ele é um historiador, então não é à toa que ele fomenta tanto cultura, conhecimento, ele é um apaixonado por aprender. E o que eles criaram naquela região é impressionante. A sua esposa tem projetos maravilhosos e a Amira representava diversos desses projetos. Então, nessa viagem, por exemplo, a Nova York, eu pude acompanhar diversas reuniões sobre empoderamento feminino, sobre auxílio a refugiados, sobre prevenção a câncer, sobre diferentes maneiras que se ensina para crianças. Então, assim, temas distintos, extremamente importantes, explicados de uma maneira incrível, com uma visão muito legal de como colaborar com iniciativas humanitárias ao redor do mundo todo, com formas de mensurar o impacto muito claras. E me chamou muito a atenção a forma como, assim, na minha vida, eu sempre tive muita facilidade em improvisar. E eu conheci pessoas que são muito boas em negócios, mas elas são de um de dois extremos. Ou elas são maravilhosos improvisadores, e daí eles não são tão bons em se preparar, né? Porque sabem que se viram no improviso. E num outro extremo, eu vi muita gente na vida que são muito preparados, mas daí não são espontâneos. E o que eu vi nessas viagens foi incrível, numa mistura maravilhosa de espontaneidade e preparo, e isso me inspirou muito na vida. Então eu fui para Nova York com a Amira e com a equipe dela. Eu fui para Malásia, lá eu tive a chance de conhecer o Sheik. Aquela viagem era junto a iniciativas muito bacanas para entender como fomentar ainda mais empreendedorismo nos Emirados Árabes, e também uma iniciativa muito, muito relevante para trazer mais desenvolvimento para crianças em áreas em desenvolvimento. Eu sempre fui muito apaixonada por temas multidisciplinares, por o que se aprende num lado, coloca no outro. E entre essas viagens, eles me convidaram para trazer a fase nova para os Emirados Árabes. Eu expliquei, né, que a fase nova eu tinha começado em 2013 com o intuito de fazer mudanças comportamentais relevantes, trazer uma atitude empreendedora para pessoas no Brasil, por mais que eu queria expandir naturalmente para os Estados Unidos, que foi onde eu morei por 7 anos. Mas a Mira me convenceu a começar a expansão pelos Emirados Árabes. E para mim isso era algo interessantíssimo, algo diferente, algo bem único até, né, para alguém do Brasil. E foi impressionante, porque a gente levou conteúdos, a gente levou um workshop de um dia inteiro sobre como desenvolver habilidades empreendedoras, eu levei algumas das minhas palestras, levamos outros workshops também, visitamos diversas incubadoras e diversos programas que eles tinham por lá, e foi incrível o quanto deu match, o quanto combinou o que eu, minha equipe,
fase nova estávamos fazendo no Brasil e o quanto a Namá e outras entidades irmãs da Namá estavam fazendo nos Emirados Árabes, em Sharjah e ao redor de todo o país. E isso foi extremamente especial para mim. Foi muito, muito, muito especial. Comecei a aprender mais sobre os projetos, resolvi visitar algumas outras iniciativas, tanto no país quanto em outros países. Por exemplo, fui para a Jordânia, entendi melhor a relação que as Nações Unidas e que outros têm em relação a refugiados, em relação a campos de refugiados, porque uma das iniciativas irmãs da Namá acabaram providenciando os fundos para o hospital dentro do campus Atari, que é um dos maiores campos de refugiados do mundo, no campo sírio, dentro da Jordânia. E tudo isso foi me encantando muito, pela forma como as coisas são feitas, pela coragem de atacar desafios muito grandes, e eu fui me sentindo cada vez mais em casa. Nesse mesmo ano, eu voltei para os Emirados Árabes, a gente participou de uma conferência bem legal de tecnologia chamada GITEX, que é a maior da Ásia. Lançamos um aplicativo, fiz palestras, participei de um outro evento muito bacana sobre como investir no futuro, porque eles se importam muito em trazer conteúdos e estratégias e ferramentas para jovens, para crianças. Eventos magníficos. Nesse evento sobre investir no futuro, tinham pessoas maravilhosas, eu palestrei, a Malala palestrou, e sempre com a presença da realeza que gosta de apoiar, que tem um papel muito, muito forte em apoiar tudo isso. E eu, como uma apaixonada por conhecimento, por cultura, eu fiquei muito encantada. Extremamente encantada. Tem alguns outros episódios onde a gente vai entrar muito mais na visão, na liderança, na forma que eles trazem serviço, então vai ficar muito mais claro. Mas tem algumas coisas que são, assim, inconcebíveis. Por exemplo, o Sheikh de Sharjah tem um prêmio que ele oferece para crianças que provam que dedicam seus tempos a hobbies. Então, por exemplo, se uma criança ama arte, ou se uma criança ama andar na natureza, se uma criança gosta de trilhas, eles têm uma medalha que eles dão para as crianças que provam que gastaram 20, 40, 60 horas com as suas paixões. Então, assim, é algo totalmente diferente do que você vê no mundo todo. É impressionante. Eu voltei 14 vezes desde que eu fui a primeira vez para lá. Toda vez eu descubro novas coisas. E ao longo das próximas aulas você vai conseguir descobrir muitas dessas coisas comigo. Isso que eu descrevi aqui foi só no primeiro ano. Infelizmente, logo depois de voltar dessa segunda viagem, a gente recebeu uma notícia totalmente inesperada de que a Mira havia falecido. Ela era muito jovem, ela tinha 38 anos, ela tinha me inspirado muito, inspirado muitas outras pessoas. E toda a paixão que eu já tinha pela região se multiplicou. E todo o compromisso que eu já tinha pela região se multiplicou também. Em 2017, a gente continuou esses projetos juntos. A gente não só traduziu os meus 4 livros sobre comportamento, sobre empreendedorismo para árabe, e estão disponíveis gratuitamente para o mundo todo, como também a gente criou um curso muito bacana chamado Mindset Correto para ser um Protagonista, que você pode assistir aqui. É um curso muito completo para você realmente tomar as rédeas da sua vida, e foi feito em conjunto, né, com a Namá. Rolaram diversas palestras novamente, a gente voltou para a GITEX, que é essa conferência muito bacana de tecnologia. A gente lançou esse curso e lançou os livros e lançou vários conteúdos ali. E no final do ano, junto com a UN Women, que é a agência de mulheres das Nações Unidas, a Namá criou um evento muito legal chamado WIGS,
que é uma conferência para empoderamento feminino, que acontece a cada 2 anos. A Fase Nova teve a honra de ajudar com a curadoria, de participar do conteúdo, tanto em painéis quanto em palestras. E eu continuei querendo aprender cada vez mais sobre as iniciativas que eu vi por lá. Então voltei para a Jordânia, visitei o campo Zaatari, muitas coisas muito magníficas e cada vez mais impressionada com a forma que eles trabalham e com o quanto as nossas visões e as nossas maneiras de fazer as coisas combinavam. Em 2018, a gente resolveu fazer um projeto muito grande juntos. A Fase Nova, junto com a Anamá, criou uma nova plataforma de cursos online chamada Badri. A gente criou todo um posicionamento muito bacana, entrevistando pessoas ao redor do mundo, perguntando para elas o que elas gostariam de ter aprendido mais cedo na vida delas. A gente fez uma campanha sobre o que essas pessoas gostariam de ter aprendido mais cedo. A gente fez uma curadoria de professores, de autores, de pessoas ao redor do mundo que criaram conteúdos nesses assuntos. Esse conteúdo está disponível gratuitamente na plataforma Badri, que é tanto via web quanto em aplicativos nativos, Android e iOS. A gente criou conteúdo para essa plataforma também, como o curso sobre o Mindset do Vale do Silício. E a gente lançou essa plataforma num evento muito lindo em Nova York, em meio à General Assembly das Nações Unidas, né, em meio à Assembleia Geral das Nações Unidas. E com tudo que a gente fez na região, diversas outras oportunidades foram surgindo, diversas outras iniciativas muito bacanas foram aparecendo e diversas maneiras de contribuir com essas iniciativas também surgiram para mim. Por exemplo, tem uma iniciativa muito bacana chamada Sharjah for Capability Development, que eles fomentam liderança e ajudam a formar líderes no país. Todo ano eles têm um retiro de 2 dias com líderes do país todo, e a Fase Nova criou o conteúdo para esse retiro em 2018, moderou o conteúdo, entregou o conteúdo, então isso foi muito legal também. E a nossa parceria continua. Agora em 2019, a gente está fazendo documentários, seriados, tanto com coisas que nos chamaram a atenção nos Emirados Árabes, como uma caravana rosa, Pink Caravan, que é uma iniciativa muito interessante para maior visibilidade sobre a causa do câncer, e também um futuro que já existe no país. Mas vai além. Esses documentários, esses seriados vão além e mostram coisas que as pessoas gostariam de ter aprendido antes, através de lentes bem interessantes que a gente encontrou no mundo todo. E trago para vocês também esse curso, além de várias outras novidades. Então são 3 anos de projetos rolando. Esse já é o 4º ano que a gente está fazendo diversas coisas junto à Sharjah, junto aos Emirados Árabes. E é dentro disso, dentro de cada um desses projetos, dentro de toda a interação que eu tive para criar cada uma dessas coisas que eu descrevi aqui, que eu trago para você o que eu aprendi com esse país extremamente surpreendente que tomou meu coração. Então vamos mergulhar em como os Emirados Árabes começaram. O que tem de tão especial na fundação desse país.